tarde, tudo bem? Sou Agnaldo Gonçalves, sou estudante de Educação Física da Sociedade Educacional das Américas, AFAM. Estou aqui para apresentar meu trabalho sobre contração muscular, fibras musculares decorrente de posições de jogadores. Vamos lá? Então vamos começar falando sobre contração muscular, fibras musculares atuantes em posições de goleiro e atacantes. Vamos entrar com o tema de como acontece a contração muscular e quais são as suas fibras que atuam em posições de treinos de goleiros e atacantes. Nosso problema de pesquisa, a qual vamos apresentar nessa aula, será quais são as fibras musculares, como acontece a contração muscular e qual é a fibra atuante em treinos de goleiro e atacante. Nosso objetivo aqui, geral, é esclarecer os jogadores quanto a treinos diferentes em determinadas posições e fibras musculares em contração muscular. Nosso objetivo específico aqui é investigar quais são as fibras musculares. A investigação também vai abranger como acontece a contração muscular e investigar quais são as fibras que atuam em treinos decorrentes desses dois jogadores. Aqui vamos entrar com o conceito da nossa justificativa, ao qual o meu principal objetivo aqui é esclarecer os pequenos meninos e grandes atletas do clube a ideia de esclarecer sobre essa situação que acontece, ao qual vinha trazendo bastante dúvida. Então vamos ver que conhecer sobre as fibras musculares e a contração muscular, ao qual atua em treinos de jogadores em posições diferentes. Vamos falar agora sobre as fibras musculares. A musculatura esquelética é constituída por fibras musculares que possuem características fisiológicas distintas. Entre elas, temos fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, a qual dessas fibras do tipo 2 ela se divide em tipo 1 e tipo 2, a qual fibra A e fibra B. As fibras tipo 1 são oxidativas, elas são dependentes do oxigênio para poder fazer a contração e toda a sua ação. Elas são vermelhadas, decorrente à quantidade de mioglobina que ela contém nas hemácias. E temos agora o tipo 2, que ela se divide em tipo A e tipo B. São glicolíticas, rápidas e moderadas. Entre elas, simplesmente, temos a tipo A, ao qual ela se divide em anaeróbica, aláctica e láctica. E a moderada, do qual é glicolítica e oxidativa. Elas agem, vamos dizer assim, diferentes em determinadas situações. Então, no jogo entre jogadores, ela consegue simplesmente ser mais utilizada daquela que, devido ao treino ali específico, ao qual a pessoa venha poder utilizar. Mas tudo isso depende do sistema fisiológico e do sistema de ação do treino específico. E agora vamos falar sobre a contração muscular. A contração muscular é definida como ativação das fibras musculares, com a tendência destas se encurtarem. Ocorre quando o cálcio citósico aumenta, disparando uma quantidade de série de eventos moleculares, ao qual leva à interação da miosina e a quitina. Nesse momento ocorre o deslizamento dessa última sobre os filamentos grossos, encurtando os sárcomeros em série. Então é toda uma ação química. Vamos ver aqui no desenho, que temos aqui o sárcomero, temos aqui o retículo plasmático, cisterna térmica, filamentos grossos e finos. Temos aqui a quitina e o filamento mais grosso aqui, que é a miosina. Então vemos que, devido a essa ação, tudo acontece por um estímulo. Vamos colocar assim, um treino de futebol que demanda uma ação de força, resistência e velocidade. Tudo isso vem encadear um estímulo que vem no nosso sistema neuromotor, o qual esse estímulo vai causar toda uma reação. Nessa reação, simplesmente aqui no retículo endoplasmático, temos a quantidade de íons de cálcio, o qual esses íons de cálcio vão se deslocar. Nesse deslocamento, ele consegue fazer com que simplesmente essa ação de contração venha acontecer. E nessa ação, vemos aqui relaxado, a parte relaxada do músculo em si. Temos a cabeça da miosina, a cabeça do filamento mais fino, que é a quitina. Então, quando acontece essa ação dos íons, ele consegue ainda entrar na camada do sarcoplasma, fazendo com que simplesmente essa ação relaxada passe a contrair. Seria com uma ação entre os dedos relaxado e quando a ação do cálcio se deslocando,
a contração. Então vemos a questão do encurtamento do nosso sistema, do nosso músculo. Vemos também que tem a zona H, é a zona banda 1, no momento em que você está relaxado. Aí, devido a toda a ação química, faz com que simplesmente a ação contraída se junta, fechando as duas zonas entre elas e fazendo com que a banda venha a se diminuir. Então, vemos que toda essa ação, tudo depende do estímulo. Esse estímulo é decorrente de um treino, ou então decorrente de uma ação ao qual coloca o corpo em estado de alerta, por assim dizer. Então vamos pegando aí a ação desses dois jogadores, entre ele o atacante, e vemos que a ação do atacante, pegamos todo aquilo que ele pratica no decorrer do seu treino. Então vamos ver. Portanto, buscamos aqui força, velocidade, resistência, flexibilidade de forma harmônica, conjugado para uma capacidade para que possa desempenhar. A velocidade pode ser atendida com uma máxima rapidez de movimento que pode alcançar um grau cujo aperfeiçoamento depende dos seguintes fatores: força básica, coordenação, velocidade de contração muscular, viscosidade das fibras musculares, relação de alavanca e extremidade. Então, todo esse conjunto faz com que simplesmente venha especificamente agir numa fibra em específico. Então, por mais que simplesmente as três fibras estão simplesmente atuando naquele jogador específico, mas decorrente do estímulo aplicado, decorrente daquele treino, faz com que simplesmente aquela fibra em específico venha agir nesse jogador em específico. E puxamos tudo isso relacionado ao atacante e chegamos à conclusão que simplesmente a fibra do qual simplesmente ele especificamente vem usar é a do tipo 2B, que ela é moderada, glicolítica e oxidativa, porque essa fibra em específico ela é decorrente entre duas razões básicas. Ele não consegue permanecer por muito tempo naquela mesma ação, então ele vai ter um descanso em específico. Nesse momento simplesmente entra no nosso sistema de fibra oxidativa lenta, mas também em toda a sua ação rápida daquela situação, daquele treino, ele vai usar o nosso sistema glicolítico. São sistemas que simplesmente independentes, mas que simplesmente agem de forma conjunta entre si. Mas a partir do treino em específico, simplesmente ele vai dar mais razão àquela fibra em específica. Vamos entrar aqui agora no nosso próximo jogador, que é o goleiro. O goleiro por si só, ele tem toda uma dinâmica específica. Então buscamos toda a ação que ele em específico age dentro de um campo, fazendo com que simplesmente toda aquela característica dele venha proporcionar para que aquela fibra específica venha chegar ao grau do qual nós procuramos. Então vemos aqui, ele constitui inicialmente um levantamento de fibras musculares, metabólicas, energéticas, ações motoras. Os resultados obtidos foram os seguintes: são as ações de 93 saltos, quedas, defesas, 95 saídas do cruzamento, antecipações, 267 reposições. Então tudo isso fez com que simplesmente chegamos a concluir que a atividade é de alta intensidade, defesas, saídas de gol, lançamentos de curtíssima duração, tempo entre uma e outra suficiente, ao qual o perfil de ataque de trabalho implica na potência anaeróbica lática, resultando numa pequena depressão de ATP-CP, a qual em outra demanda no sistema de transição do oxigênio. Então, por mais que ele não faça todo aquele movimento constante, mas ele vai fazer um movimento específico, e aquele movimento específico vai ser uma ação rápida, momentânea, mas que ele não vai poder fazer por muito tempo. Então, é o nosso sistema ATP-CP alático, que depende simplesmente da fosfocreatina. E a fibra em específico, ao qual o goleiro vai utilizar, vai ser fibra de predominantes do tipo 2A, rápida glicolítica, porque nesse momento ele vai agir de forma inesperada, mas buscando um conceito de explosão específica. Desde já, essas são as ações dos nossos jogadores, o qual simplesmente chegamos à conclusão de que simplesmente cada um deles, por mais que o treino em específico que eles venham, por assim dizer,
fazer, mas eles vão buscar um específico, uma fibra específica. Por mais que eles usam todas as três, tipo 1, tipo 2, tipo 2B, mas simplesmente decorrente daquele treino ele consegue minimizar aquele treino específico ao qual vai agir de forma específica naquela fibra específica. Então, por mais que o treino de um seja mais relevante do que o outro, por mais que simplesmente o treino do outro seja mais rápido e moderado que o outro, mas cada um treina dentro do patamar do qual simplesmente busca firmar aquela fibra específica ao qual simplesmente ele vem a agir. Então eu venho agradecer, esse foi o nosso trabalho, espero que possamos aprender e compreender um pouquinho mais. Eu agradeço e boa tarde.